Então, vamos dar prosseguimento, né, a parte de delineamentos hoje, tá? Então, eu queria ver com vocês, que a gente vai ver, então, aqui a parte toda de delineamento experimental, né? Então, o enfoque da disciplina é mais sobre o delineamento experimental mesmo, né? Então, a gente vai ver os diferentes tipos de delineamentos. Vocês vão ouvir muito, ou nos artigos, né? Vão começar a lembrar, ou já ouviram, ou já leram, enfim, tá? Então, dois delineamentos, digamos, básicos, que é o delineamento inteiramente casualizado e o delineamento em blocos casualizados, tá? Esses, digamos, que é a base. Alguns outros, né, depois a gente vai ter o delineamento em fatorial, mas, na verdade, os experimentos são fatoriais, né? Então, claro que isso é tudo novo para vocês, né? Mas o delineamento inteiramente casualizado e o delineamento em blocos casualizados são os básicos. Depois a gente vai, quando a gente estudar mais de um fator, a gente vai estudar delineamento inteiramente casualizado com 2 fatores, delineamento em blocos casualizados com 2 fatores, tá? Então sempre vai mudar, mesmo que aumentem os fatores, mas o delineamento básico é inteiramente casualizado ou delineamento em blocos casualizados, tá? Bom, então, o delineamento, o que significa esse delinear, né? É a forma que eu vou dispor os meus tratamentos, né? Para testar esses tratamentos, né? Como que eu vou testar tratamentos? Digamos que eu tenha 4 tratamentos, ou 3 tratamentos, né? Como que eu vou dizer que um tratamento é melhor, pior, será que ele é igual aos outros, ou algum outro tratamento, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir para campo, enfim, ou para um laboratório, não importa como for, né? Mas a gente vai querer testar as diferenças entre os tratamentos. E aí, como é que eu vou fazer, né? Então, o delineamento é a forma que eu vou distribuir, né, os tratamentos para as minhas parcelas. O que são parcelas? Parcelas ou... Como é que é mesmo? Peraí que já me fugiu o nome. Desculpa, gente. Parcelas ou unidade experimental, que é a menor unidadezinha que a gente vai dividir, digamos que a gente vai dividir a nossa área, né? E aí eu vou dispor dos meus tratamentos. Mas aí eu tenho que pensar, como que eu vou dispor os tratamentos? Eu vou testar todo o tratamento um do ladinho do outro? Só uma vez o tratamento? Não, né? Então a gente tem que pensar. Então na última aula, na aula anterior, a gente viu sobre os princípios básicos, né? Dos delineamentos experimentais. Então, nós temos 3 princípios, né? Que é a repetição, a aleatorização e o controle local, tá? Então, a gente vai ver hoje o delineamento inteiramente casualizado, que é o delineamento mais simples, tá? É o mais simples de todos. Também a gente usa o termo DIC de delineamento inteiramente casualizado, tá? E aí, a gente vai ter... Então, nesse experimento, o que a gente vai controlar no mais básico de todos? Nós vamos controlar a repetição, nós vamos ter repetição dos tratamentos e nós vamos ter a casualização, que é o sorteio dos tratamentos, tá? Nas parcelas. Bom, então aqui ele utiliza então, os princípios básicos da repetição e da casualização. Gente, eu esqueci de colocar a minha mesa digitalizadora. Então, desculpa, gente, quando vocês forem assistir... Vai estar eu instalando aqui, porque eu não vou editar o vídeo. Me perdoem, tá? Eu amo vocês. Tá? Tanta coisa pra analisar. Vamos ver se ligou. Ligou, tá? Desculpa. Perdão. Tá? Então, só pra frisar. Então, o que vocês vão ter que saber dos delineamentos? A gente vai ter que sempre identificar o delineamento no nosso estudo, antes de começar qualquer coisa. Porque depois a gente vai ver que a análise de variância, que é o que a gente vai utilizar estatisticamente para estudar um delineamento, ele vai depender do delineamento que eu escolhi, né? E a mesma coisa, o delineamento que eu escolher vai depender da estatística, né? Então, elas estão inteiramente ligadas. Então, os princípios básicos do delineamento inteiramente causalizado é a repetição e a casualização. Tem que ter isso. O controle local pode ter ou não ter. Quando eu também faço o controle local, nós temos o em blocos, que a gente vai ver aqui nos dias, tá? Então, gente, os tratamentos, eles são designados as parcelas de forma inteiramente casual. A gente vai ver, a gente vai dividir a área de estudo, digamos,
em unidades experimentais, né? E aí a gente vai dispor, a gente vai fazer o sorteio dos tratamentos no geral, de toda a área, tá? Gente, esse delineamento experimental, ele é mais qual é o problema, né? Digamos, o que ele tem que ter? Quando que eu vou aplicar esse delineamento inteiramente causalizado, que é o delineamento mais simples? Normalmente nós vamos aplicar quando a gente tem áreas homogêneas, né? Quando eu posso observar que a área que eu vou estudar, ela é homogênea. Então, muitas vezes aqui, ó, só para frisar, ele é utilizado em ensaios, em experimentos em laboratório, que é mais homogêneo, né? Ensaios com vasos, né? Estufas, né? Então, é mais para quando eu tenho mais homogêneas, as parcelas são mais homogêneas, tá? E ele é mais indicado. Então, algumas vantagens do delineamento inteiramente casualizado. Ele é bastante flexível, tá? A primeira vantagem dele é que ele é flexível. Então, o número de tratamentos e de repetições depende apenas do número de parcelas. Então, que significa o quê? Que eu vou ter uma área para estudo, eu vou dividir em parcelas e é isso que eu vou precisar. E depois eu vou ver como que eu vou fazer os tratamentos e o número de repetições, tá? O número de repetições por tratamento pode ser igual ou diferente, né? Aí, lembrando que a gente sempre quer, a gente vai sempre querer que sempre vou querer ter o mesmo número de repetições por tratamento. Vou repetir o tratamento A 5 vezes, o B 5 vezes, né? E assim vai. Às vezes pode faltar, ou eu posso perder alguma coisa. Então, mesmo que isso ocorre, né? Se eu perder, eu posso ter diferentes números de repetições. Depois a gente vai ver, mais pra frente, que alguns delineamentos não permitem isso, tá? Não permite que eu possa ter diferentes números de repetições. Então, é uma vantagem do DIC, delineamento inteiramente casualizado também, tá? A análise estatística é simples, mesmo quando o número de repetições por tratamento é variável, tá? Então, não é uma análise muito difícil. Ainda vocês não estão habituados, mas o número de graus de liberdade para o resíduo é o maior possível. Então, uma característica que vocês têm que também prestar atenção, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês o que significa. Então, o grau de liberdade para o resíduo é o maior possível. Qual é a desvantagem desse delineamento inteiramente casualizado? Que ele exige a homogeneidade total das condições experimentais, né? O que é difícil da gente ter muitas vezes, como eu falei. Então, geralmente, quando que eu vou poder ter essa homogeneidade? Quando eu estudar estufas, vasos, laboratórios, né? Então, ele exige essa homogeneidade que nem sempre a gente vai ter, tá? Ele pode conduzir a estimativa de variância residual bastante alta, uma vez que não se utiliza o princípio do controle local. Então, a variabilidade residual dada ao acaso, como a gente não está controlando a diferença, por exemplo, no solo, em função de alguma coisa, né? Não está controlando, a gente está apenas controlando a variação do tratamento. A única coisa que nós temos é a variação do tratamento, então tudo o resto é acaso. Então, a variabilidade dada ao acaso, que se chama resíduo, ela vai ser grande, tá? Então, essa é uma desvantagem. Então, como que seria um tratamento, tá? Vocês têm aqui, depois eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Então, olha esse exemplo. O que seria esse delineamento na prática? Consideremos que estamos planejando, então, um experimento de competição de inseticidas para o controle da mosca branca do feijoeiro com 5 tratamentos. Desses 5 tratamentos, 4 inseticidas e uma testemunha, né? Então, a testemunha, né? Ele está chamando de uma testemunha. Representados por A, B, C, D e E, com 5 repetições no delineamento inteiramente casualizado. Então, ele está usando 5 tratamentos, 5 repetições para o A, 5 para o B, 5 para o C, 5 para o D, 5 para o E. Tá? Então, gente, se eu tenho 5 repetições, antes de mais nada, o que isso quer dizer? Se eu tenho 5 tratamentos, 5 tratamentos. Se eu tenho 5 repetições de cada tratamento, eu vou precisar de quantas parcelas? De quantas unidades experimentais? 5 vezes 5. 5 vezes 5. Então, eu vou precisar de 25 parcelas. Então, digamos que... Deixa eu só abrir para vocês aqui. Digamos, gente, que eu tenha, né? Que essa, então, é a minha... Deixa eu arrumar aqui. Digamos, então, que a área que eu tenho é essa aqui. E eu quero fazer um DIC, ó, delineamento inteiramente casualizado. O número de tratamentos que eu tenho é 5, né? E o número de repetições vai ser
5 também. Então, eu vou precisar de 25 parcelas. Então, digamos que essa é a minha área. Eu vou dividir em quantas? Deixa eu ver se eu vou conseguir dividir aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí, eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5. Vê se fechou. Desculpa, tá, gente? O ideal seria que elas ficassem do mesmo tamanho, né? Então, digamos que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25. Essas são minhas unidades experimentais, né? Então, o que a gente faz normalmente? Eu vou chamar de, digamos que a minha unidade experimental, ó, é a menor, digamos isso, essa faixa aqui pode ser, sei lá, 5 metros quadrados. Significa que uma parcela equivale a 5 metros quadrados, independentes, que poderia ser um vaso. Cada uma dessas parcelas poderia ser um vaso, poderia ser 5 plantas. Isso vocês vão definir o que vocês vão estudar como unidade experimental ou parcela, tá? Então, por exemplo, esse daqui vai receber um tratamento, né? Então, para facilitar, a gente numera. Tanto faz a ordem, tá, gente? Eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Gente, isso aqui também, então lá no campo, né, onde vocês estão delimitando, vocês vão distinguir, né, enfim, dividir, numerar, para saber que nessa parcela vão receber algum tipo de tratamento. Tá? Bom, isso aqui também se chama de croquis. Talvez vocês vão ouvir alguns professores na área de vocês falando de croquis. Croquis é exatamente isso, eu desenhar no papel, eu poderia desenhar no Excel também isso aqui, né? Enfim, eu tô desenhando aqui. Como que a gente vai dispor, então? Então, por que o delineamento inteiramente casualizado, a gente vai sortear todo mundo? Então, eu vou sortear de 1 a 25, eu vou dividir o total. Depois a gente vai ver que em blocos é um pouquinho diferente. Eu vou sortear dentro do bloco. Aqui não. Eu vou fazer sorteio dos tratamentos dentro de todos os 25, de toda a minha área experimental, tá? Então, qual é uma maneira de fazer isso? A gente pode fazer assim também, ó. Só um pouquinho subindo aqui, ó. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer, como o tratamento A vai ter 5, eu posso chamar de A1, A2, A3, A4, A5. O B de B1, B2, B3, B4, B5. O C, C1, C2, C3, C4, C5. D1, D2, D3, D4, D5. E1, E2, E3, E4 e E5, né? Então, eu tenho as repetições de cada um dos tratamentos, né? E agora, o que a gente faz? Então, aqui já foram sorteados, tá, gente? Mas a gente pode pegar, vocês podem colocar ou uma tabela de números aleatórios, ou fazer um sorteio na calculadora, ou colocar no computador alguma função de... Gente, que barulho tá na rua hoje. Função de números aleatórios, ou utilizar papeizinhos, né? Papéis para fazer o sorteio de 1 a 25. Então, nós vamos fazer sorteio de quanto? De 1 a 25, tá? Então, a gente vai numerar, digamos que eu coloque no papel de 1 a 25, ou sei lá onde, e nós vamos sortear. Aqui, gente, já foi feito o sorteio, tá? Tanto faz. Se alguém fizer, pode encontrar um outro sorteio. Então, o primeiro sorteado foi 15, o segundo 7, 14, 4, 12 e assim vai até aqui. Então, o que eu posso fazer? A gente coloca aqui, ó. Então, o A1, aqui embaixo do A1 vai ser o 15. Então, na 15, na 15ª parcela que eu numerei lá, vai o A1. Tratamento A também, né? Aqui na 7ª parcela, o 2, né? No A3 aqui vai o 14. No A4, o 4, o 12. A B1, o 23. E assim a gente vai. Então, eu sei que na 15ª vai o A1, então eu vou sortear todos os números aqui embaixo, ó. Então, gente, isso significa o quê? Que se eu dispor, eu vou ter isso aqui, ó. Onde tá o 1? O 1 tá aqui, né? Deixa eu colocar aqui pra ficar direitinho, né? Então, o 20, a 20ª parcela vai receber o B2, a 13ª o B3, a 11ª, 25, 19, 2, 1, 22, 21,
6, 16, 24, 8, 3, 18, 10, 9, 5 e 17, né? Então, agora eu sei qual é a parcela que vai receber o determinado tratamento, né? Aqui já tá pronto, ó. Então, na parcela 1, eu vou receber o C3, né? Ó, o C3 na parcela 1, eu vou colocar o C3 e agora eu vou ir lá e vou colocar. Então, eu sei que no 1 vai ser o C3, na 2 vai cair o C2, na parcela 3 caiu o D5, né? Caiu o D5 e assim vai. Então, A1 vai receber o C3, então no meu aqui, eu colocaria aqui, vai receber o tratamento C, que eu vou chamar de C3, só para saber. No 2, na parcela 2, vai receber o C2. Vai receber o C2. Na 3, vai receber o tratamento D. D5, gente, mas é o D, só para saber que seria a repetição, tá? O D. No 4, o A4, o tratamento A. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui está o croquis. Então, vocês vão pegar esse croquis e nós vamos transcrever para a nossa área de estudo. Então, eu vou saber que lá, na minha unidade experimental que eu destaquei, vai receber o C. No outro, o C. No 2 também o C. Aqui vai. Né? Então, gente, por isso que ele é o treinamento inteiramente casualizado. Então, eu tenho dois controles. A repetição, tô repetindo o C várias vezes, o A várias vezes, o D várias vezes. E eu tô fazendo um sorteio geralzão, ó. Eu dividi todas as áreas e tô fazendo sorteio de todo mundo ali dentro, tá? E depois, gente, então, vamos lá, vocês vão aplicar o tratamento, vocês vão esperar, vocês vão coletar os dados, né? E aí, como que eu vou coletar os dados na hora de montar para fazer análise estatística, né? Bom, o ideal, gente, aí é fazer o quê? O que a gente vai fazer aí? Deixa eu só ver se consigo fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para montar a análise lá no Excel, a gente geralmente divide assim, então. Tanto faz ser em colunas ou em linhas. Eu vou colocar aqui o tratamento A, vou colocar o B, vou colocar o tratamento C, D e E. Tá? Vou colocar assim. Agora, eu vou colocar abaixo do A o valor que eu encontrei, por exemplo, para o A1. Ó, o A1 tá aqui. Ah, digamos que eu encontrei... Vou colocar em milhar para não confundir aqui, tá? Digamos que o A1, vou colocar o valor do A1 que deu aqui, né? Que eu medi, sei lá, que eu medi em quilos. 1000 quilos. Vou colocar ali a produção em quilos que eu medi. Vou colocar o A2 aqui embaixo. Onde está o A2? Tá lá. Vou copiar o valor, vou colocar assim. Então, é assim que a gente vai tabelar os dados depois. É assim que eu vou separar. Aqui eu vou colocar o A3, o valor que eu encontrei no A3. Aqui eu vou encontrar o valor que eu encontrei no A4. Aqui eu vou encontrar o valor que eu encontrei no A5. No B, eu vou colocar o B1, o valor que eu encontrei no B2, o valor que eu encontrei no B3, o valor que eu encontrei no B4, o valor que eu encontrei no B5. São números, gente, é o que eu medi. Ah, digamos que aqui foram milho, produção de milho, né? É a produção de milho, é toda a produção de milho dessa unidade experimental, dessa parcela 1 aqui. Digamos que foi 1000 quilos. Então, vai 1000 aqui. E assim sucessivamente até eu ter um tabelão, né? E é essa tabela que a gente vai utilizar para fazer depois o estudo para saber quem difere de quem. Aqui seria D1, D2, D3, D4, D5, o E1, o E2, o E3, o E4 e o E5. Então, lembrando que aqui, gente, a gente teria o quê? Todos os valores, que são números, né? E agora sim eu vou poder fazer, então, uma análise, né? Então, esse delineamento inteiramente casualizado é desse formato aqui, tá? Lembrando que eu posso ter número de repetições diferentes, tá? Posso ter diferentes números de repetições aqui, tá? Então, poderia ter um a menos, depois a gente vai ver como é que a gente faz para calcular.
Tá? Então, esse seria o delineamento inteiramente casualizado. E esse aqui seria um exemplo de croquis, tá, gente? É assim que a gente faz o croquis na vida real, né? No caso aqui. Então, seria isso.